Bem, pessoal, geralmente a narração ela é feita de texto em prosa, tá? O texto em prosa é aquele que inicia na linha, vai até o final da linha, volta no início da linha novamente. Ou seja, ele não é feito em versos. Pode ser que ele venha em verso, mas ele é mais comum vindo em prosa, ok? Tá bom? Vamos dar continuidade aí, pegue na página 41, vamos lá para os elementos do texto narrativo. Eu já falei para vocês que os elementos são enredo. O que é o enredo? O enredo é a estrutura da história, tá? Como se desenrola a trama dos acontecimentos em determinado tempo e espaço, vivenciados pelas personagens. O que é o tempo? O tempo é a duração dos acontecimentos, e o tempo ele pode ser cronológico, que é a sucessão cronológica das ações, ou psicológico, que é a sucessão cronológica das lembranças e experiências das personagens. O espaço geralmente é o local onde se desenvolve a narrativa, tá? Não necessariamente o local físico, mas pode ser também o local psicológico também das lembranças. Personagem é alguém, ou um ser, não necessariamente uma pessoa, mas pode ser algum ser atuante na história, E nós temos 3 tipos de personagens que pode fazer parte da narração, que seja o protagonista, o antagonista e o coadjuvante. Qual que é a diferença? Geralmente o protagonista é aquela personagem, que a gente chama-se de queridinho, que todo mundo torce por ela, aquela que é o sofredor mesmo. Na novela é aquela que sofre o tempo todo, E geralmente o antagonista é aquela que se opõe às ações do protagonista. Nem sempre nós temos a figura do antagonista, nos textos nos textos narrativos, numa novela, num romance, geralmente às vezes nós não encontramos essa figura. E o coadjuvante é uma personagem secundária, Ela às vezes auxilia o protagonista. Eu vou dar um exemplo aqui daquela novela Senhora do Destino. Eu não sei se vocês assistiram, mas os pais de vocês devem lembrar. Lá na Senhora do Destino tinha a Maria do Carmo, que era nordestina, que ela veio com a família e ela estava grávida, e ela foi ter a bebezinha dela no hospital, e a bebezinha dela ela foi roubada, No caso, a Nazaré que roubou essa nenenzinha. Então a Maria do Carmo ela foi a atriz protagonista, que ela era a atriz que sofreu durante a trama da história e tal, e a Nazaré, ela foi a antagonista, porque ela que roubou a criança, ela era muito má, matou o marido, e aquela criança foi a atriz coadjuvante, E por incrível que pareça na novela, assim, todas as 3 tiveram um destaque muito grande na novela, Envolveu muito, assim, a personagem das 3. E, às vezes, a antagonista, ela fez mais destaque do que a própria protagonista, E inverteram seus papéis. A antagonista passou a ter um destaque maior do que a própria protagonista. Eu espero que vocês tenham entendido aí essa diferença aí de papéis aí. Eu dei um exemplo de uma novela, tá, gente? Mas isso pode ser também um livro, Qual de Harry Potter também, que o Harry Potter é o protagonista, aí aquele coleguinha dele lá da Grifinória lá, que no seu nome, o do verdinho lá é o antagonista, Então, e tem vários atores lá que são coadjuvantes, Então, acho que mais ou menos isso vocês entenderam, E vamos agora falar dos tipos de narradores. Então, o narrador é quem conta a história. E há basicamente 3 tipos de narradores. Nós temos o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Então, o narrador personagem é aquele narrador que ele conta a história e participa dela. Como que é esse narrador? No caso, se ele está contando e participando, ele está narrando em primeira pessoa. Por exemplo, se eu vou contar um fato que aconteceu comigo, então eu sou o narrador
personagem, porque eu estou contando algo que aconteceu comigo. Então, ontem eu fui ao trabalho e de repente o pneu do meu carro furou. Então aconteceu comigo. Agora, por exemplo, o narrador, o observador, ele vai contar algo que aconteceu com outra pessoa para vocês. Então ele vai usar o discurso dele em terceira pessoa. Ele vai fazer menção de algo que aconteceu com outra pessoa. Então ele não vai fazer referência a ele. Vai fazer referência sempre a uma terceira. Exemplo, ontem estava nevando, quando de repente parou-se uma pessoa. Ao descer do veículo, o pneu da mesma estava furado. De repente veio outro carro, parou ao lado e ajudou a trocar o pneu. Então, de repente, aí quer dizer, ele continuou contando uma história, né? Que outra pessoa que estava, como se diz, que outras pessoas estavam participando da história, né? Ele contou o que aconteceu, mas ele mesmo não participou, então ele contou em terceira pessoa. E o narrador onisciente, esse tipo de narração, ela é uma narração que ele conta uma história, porém, ele conhece tanto o psicológico da pessoa, que ele acaba, como é que eu vou dizer, ele acaba se denunciando. Que sem querer ele acaba, entre aspas ali, colocando uma frase de um pensamento. Então, acaba que sem querer, querendo, ele acaba fazendo menção de uma frase, né? Então, isso aí chama-se narrador onisciente, que ele está contando uma história em terceira pessoa e de repente ele joga uma frase lá em primeira pessoa, entre aspas. Então, quer dizer que ele teve um pensamento ali. Então, quer dizer que ele está em terceira pessoa, mas ele relatou psicologicamente uma fala. Então, é chamado de narrador onisciente. E já que nós estamos falando de narrador, de narração, nós não podemos deixar de falar dos discursos. Nós também temos 3 tipos de discursos. Nós temos discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. As modalidades mais comuns hoje para nós é o discurso indireto. Ah, professora, mas quando eu estava lá no 3º ano, qual que era a modalidade mais comum? A mais comum quando a gente está lá no 3º ano é o discurso direto. Por quê? E para os preguiçosos ainda continua sendo direto, né? Eu tenho um aluno que até hoje ele faz discurso direto, que ele adora aquele travessão, né? Oi, outra linha. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo, né, seu Pedro Wilson? Adora preencher com uma palavrinha, uma linha, né? E conta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, pronto, acabou, né, minha redação, né? Ó, tô de olho no senhor, de olho. Eu quero em prosa, todinha, linha por linha, viu? Tamo junto, né? Tá aprendendo, né? Ok. Gente, brincadeira, tá? Brincadeira, viu? Só pra descontrair mesmo. Mas, enfim, o discurso direto, tá? O Pedro Wilson não tá errado, não. É esse mesmo. É aquele que leva o travessão e aí você coloca a frase. Está indicando que uma pessoa está falando. É isso aí. Representa a voz da personagem, né? Já o discurso indireto, não é que a pessoa não esteja falando, mas eu tenho que contar o que ela falou. Então, eu pego o que ela disse, e aí eu coloco através dos verbos, né? Ele disse que ela ia à feira. Ele respondeu que ela não gostou do doce que ele tinha levado. Então, ele usa aqueles verbos e faz referência em terceira pessoa, porque ele não pode colocar nem travessão, nem 2 pontos, nem parênteses, nem aspas, né? Porque o texto dele é discurso indireto, né? Ele corresponde à voz do narrador, mas ele usa as suas próprias palavras para reproduzir as falas da personagem. E o discurso indireto livre é a combinação das vozes da personagem e do narrador.
as falas da personagem são inseridas no discurso. Exemplo, João ainda estava na cama, cansado e um pouco sonolento. Bom dia, dia. Desejou que aquela manhã lhe trouxesse aventuras inesperadas. Geralmente esse discurso indireto livre vai aparecer lá no narrador onisciente, né? Que é pouco comum. Geralmente nós não fazemos esse tipo de discurso indireto livre. Ou nós trabalhamos com discurso direto ou com discurso indireto. Discurso indireto é o mais usado. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Continuando aí. Aqui, ó, no módulo 48 e 49, nós vamos trabalhar o suspense. O suspense também, ele faz parte aí do gênero textual narração. O que vocês vão fazer para mim? Eu quero que vocês leiam, tá? Todo esse material aí, principalmente que está em destaque, e vocês vão responder os exercícios de aplicação. Vamos lá nos exercícios de aplicação. Vão responder o módulo 44 e os propostos também, tá? 45, 46, 47, 48 e 49. Tanto de aplicação quanto os de aplicação, quanto também os propostos. E amanhã a nossa aula não será gravada, ela vai ser no que, gente? Ela vai ser no Zoom, ela vai ser ao vivo, porque nós vamos fazer a correção juntos desses exercícios. Posso contar com vocês, pessoal? A nossa aula de hoje é em torno de 20 minutos, porque eu vou dar em torno de 30 minutos para que vocês respondam esses exercícios de aplicação. E os propostos ficam para casa, entenderam? Ok, pessoal? Então, nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Dúvidas, mandem no privado, ok? Se no grupo tiver, no caso aí, vocês não conseguirem enviar